E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Desenrola, base e fora Bolsonaro. Calendário de lutas, extra, reestruturação, já, reestrutura, já. Este governo que é sócio daquele que ontem se tornou réu no STF. Esse governo. Os profissionais da educação de São Gonçalo não receberam o 13º nas horas extras. Por isso, estão na rua hoje cobrando, prefeito, pague o 13º das horas extras. Cumpra a lei, prefeito. A educação está na rua e a culpa é sua. Alexandre de Moraes acaba de arquivar o inquérito que investigava Bolsonaro no caso das vacinas, no caso de Bolsonaro especificamente. E o Pix? Nada ainda. Eu falei, quer ver? Que até amanhã eu vou ter 10 mil na minha conta? O povo lá de mim? E dei meu Pix de novo. Peraí, sabe quanto já está na minha conta? Já está em 140 mil na minha conta. Me dê, babá! A emergência do JF, profissionais de saúde não médicos, hoje estão paralisando por 30 minutos. E até o prefeito se mancar e dar um aumento digno, que faça jus à classe de saúde, igualmente aos professores, aos mestres que merecem, nós vamos paralisar por 30 minutos. Todos os dias, pela manhã, pela tarde e pela noite. A ONG Transparência Internacional criticou o Brasil e afirmou que a corrupção foi normalizada no país. O quê? Não acredito. As declarações foram feitas em uma publicação nas redes sociais, logo após o deputado aliado do governo, André Janones, confessar rachadinha em seu gabinete e firmar um acordo com a Procuradoria-Geral da República para devolver pouco mais de R$130 mil à Câmara de forma parcelada. Sem citar nominalmente o parlamentar, a entidade afirmou que o crime de peculato agora foi apelidado carinhosamente de rachadinha. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora a 17 anos, o perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite. Eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra, como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar, uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável. É claro que até hoje a PF não conseguiu nenhum documento falando que ele é Bolsonaro. É hora, vamos invadir. Isso não existe até esse momento. Eu quero que vocês deixem nos comentários de vocês agora quem vão dizer para que é que serve isso aqui. Ó, pai, nós vemos uma riqueza tão grande aqui nesse Nordeste que nós não sabemos nem como começa nem como termina. Aí, através do senhor representando muito bem o Nordeste, eu agora descobri para que serve isso aqui. Aí vai ficar a critério do seguidor meu agora e do público agora, vocês agora que vão dizer que tipo de picolé é esse aqui, ó. Isso aqui é um picolé, aí vai ficar aí para vocês deixar nos comentários de vocês. Cuidado, aí vai ver aqui, junto e misturado, já sabe para que serve esse aqui, esse picolé. Ô Lula, eu vou te perguntar um negócio, pai velho. Eu voto em tu. Mas, irmão, agora quem é que tá tomando conta do Brasil, hein?
É coisa, eu entrei no mercadinho hoje, pai, velho, tu abre do teu olho, isso dá com medo dos empresários. Porque eu fui no mercadinho hoje, eu não vou agradar o senhor não, porque o senhor não pensar que tá tudo boa coisa. Cuidado, não brinque não, viu? E assim, bora fiscalizar essas coisas que não tá fácil não, viu? Vamos falar do FGTS, certo? Que o governo agora recentemente trouxe esse novo programa. Eu vou explicar primeiro o programa e depois a minha opinião, que você não vai gostar, mas eu sou economista, então nem aí para a opinião de vocês, gente. Porque basicamente o que acontece? Se você trabalhar de carteira assinada, você consegue fazer um empréstimo chamado consignado, que é aquele empréstimo que já vem descontado diretamente no teu contra-cheque. Só que o que acontece? Agora você vai poder utilizar o seu saldo do FGTS como uma garantia para os bancos. Por quê? E quando tu está trabalhando, está lá descontando. E se tu perder o emprego? E outro ponto é que a taxa atual de juros, né, que é o do consignado, está em 2,89% ao mês. E a promessa é que essa taxa vai baixar agora, em quase 40%, se aproximando ali de 1,73% ao mês, com uma nova taxa de juros. Então, aparentemente, é uma coisa boa. Mas não é não, sabe por quê? Porque os bancos, eles podem ficar o quê? Com o teu FGTS de garantia. Ele pode usar, gente, até 10% do teu saldo do FGTS, mas 100% da tua multa rescisória. Ou seja, tu fui demitido, precisa desse dinheiro, vai pro banco, tu vai se lascar. Aí, mas pelo menos a taxa é menor, sim. Mas assim, gente, o juros ainda é alto. Um exemplo, se tu pegar 10 mil emprestado, eu fiz uma conta aqui com essa taxa de juros, tu ainda vai pagar ali quase 7 mil só de juros. Então não tá, essa coisa do mundo inteiro, não. E fora que o Brasil, gente, tá super endividado. Você também tá cheio de dívida, até o pescoço. 76% das famílias brasileiras estavam, gente, endividadas, estão endividadas agora em janeiro. E 73 milhões de pessoas estão com alguma dívida ativa e 30% delas estão inadimplentes, ou seja, não estão pagando. Então, num cenário que as famílias que estão endividadas não conseguem nem pagar o que estão devendo, elas vão fazer mais dívidas. E aí você fala, Gil, tu tá falando o quê? Que agora eu vou pagar uma taxa de juros menor, é ruim? Não, gente, eu tô falando a verdade aqui para você, goste você ou não. O que acontece? Esse programa vai dar um sentimento para as famílias de que elas devem e podem gastar mais. Só que esse sentimento tá errôneo, porque as famílias brasileiras já estão endividadas. Então, muito cuidado com isso. Fora que o FGTS é o fundo garantidor, não é conta corrente. Gosta ou não do que eu tô falando. Se fosse conta corrente, tava lá de depositar todo mês para eu pegar, mas não é. É um fundo garantidor, para garantir tua segurança. Se você for demitido e teu dinheiro for todo embora, tu vai viver com o quê? Não tem trabalho, não tem nada. E aí? Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Entender? Fiquem atentos, respirem muito e saibam que toda decisão, gente, de consumo tem que ser feita com base no papel e na caneta, tá certo? Então, os economistas estão preocupados com o endividamento das famílias brasileiras, com muita razão. É um povo que só quer gastar. Não é verdade? Estou mentindo pra vocês? Não estou mentindo, gente. Tem que comprar, mas tem que comprar com sabedoria. Cuidado com o endividamento, minha gente. Então é isso. Beijo. Alexandre de Moraes acaba de arquivar o inquérito que investigava Bolsonaro no caso das vacinas, no caso de Bolsonaro especificamente, né, Isabela? Boa tarde para você. Especificamente no caso de Bolsonaro mesmo. Júlia, boa tarde para você. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Portanto, o ministro Alexandre está seguindo o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que tinha sugerido o arquivamento. Por quê? Ele basicamente falou o seguinte: olha, no que diz respeito a essa inserção de dados falsos para alterar as carteiras de vacina, nós só temos a palavra do delator Mauro Cid. Ele disse que fez a inserção de dados falsos a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não foi possível comprovar. Por conta disso, sugeriu o arquivamento e o ministro Alexandre está, portanto, seguindo o entendimento da Procuradoria-Geral da República. A gente já tem a decisão, se conseguimos colocar na tela. Eu queria sugerir um destaque da página 8. É o assunto que mexe com o nosso bolso. Os remédios, os medicamentos devem ficar mais caros em todo o país já a partir da próxima segunda-feira. Nós vamos até Brasília falar com a Larissa Alvarenga, que traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, uma ótima noite para você que acompanha o SBT Brasil. Vai ter muita gente, né, indo às farmácias durante o final de semana para fazer o estoque, principalmente quem usa remédio contínuo, mas a gente tem que ficar de olho, é claro, na validade. O aumento no preço dos remédios pode chegar a cerca de 5%. Esse teto, ele é fixado às empresas farmacêuticas, né?
né, pela Câmara de Regulação dos Medicamentos, que é um órgão ligado à Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Agora, o cálculo para definir o limite do reajuste dos medicamentos é feito com base na inflação dos últimos 12 meses e de outros fatores, como a produtividade das indústrias farmacêuticas e a concorrência de mercado. E a justificativa é que o índice evita aumentos acima da inflação. Pessoal, nós tivemos aí uma notícia muito boa, né? Referente a Débora, a mulher que ficou conhecida como a mulher do batom. Mulher do batom porque com um batom ela escreveu "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça, lá na frente do STF. E por causa desse gesto, dessa atitude que ela teve, ela iria pegar 14 anos de condenação a regime fechado. 14 anos. E depois de tanta repercussão nacional, acredito que mundial também, uma repercussão muito negativa, a PGR se manifestou contra essa condenação e pediu que ela fosse colocada em regime domiciliar, ou seja, cumprir a pena em casa. É uma boa notícia que deixa muitas pessoas aí um pouco mais alegres, mas assim, e os outros presos políticos? E os outros presos lá no dia 8 de janeiro de 2022 lá, né? E os outros presos? Só estamos se falando da Débora, só estamos se falando do Clezão, a gente só fala desses mais que aparecem na mídia, né, dos casos que mais aparecem na mídia. Mas os que não aparecem, os outros presos, a luta é pela aprovação da anistia para todos eles. Mas enquanto não aprova a anistia, o que é que estão se fazendo pelos outros? Essa é uma dúvida que muitas pessoas acredito que ficam se perguntando, né? E os outros presos políticos? Os outros que foram condenados aí a 17 anos de prisão em regime fechado, que estão fora de casa, sem suas famílias. É algo a se pensar sobre os outros também. Que essa pressão político-social que aconteceu no caso da Débora também aconteça em todos os outros casos. Não é para ser um caso individual, né? Mas não, precisa ser um caso geral, com todos os presos lá do dia 8 de janeiro, né? Nós temos aí várias pessoas, temos mães, pais que estão longe dos seus filhos, temos famílias que foram destruídas, que estão longe aí das suas residências, das suas famílias, dos seus familiares. Não tem domingo, não tem feriado, não tem datas comemorativas, não tem nada disso, gente. Acabou pra eles. Mas eu gostei de ver uma coisa, a pressão política, social que aconteceu no caso da Débora foi tão boa, foi tão grande, foi tão contundente, que até onde eu entendo, onde eu vejo, acredito que muitas outras pessoas também veem isso, percebeu isso. Aconteceu o quê? Aconteceu que inverteram a prisão em regime fechado para domiciliar. E é isso que muita gente está esperando, né? Gente, não tem como, eu acredito que, não entendo bastante de leis, mas não tem como você igualitar uma pessoa que escreveu numa estátua com batom, escreveu uma frase. Não tem como você comparar ela com um traficante, com um assassino, um homicida, né? Não tem como, não tem, são coisas totalmente diferentes. E as penas precisam ser revistas para todos os presos do 8 de janeiro, né? A anistia precisa ser aprovada para essa galera, né? E nós estamos no momento em que nós estamos vendo aí o Brasil, ele está passando por uma mudança mesmo radical. Aqueles que votaram, aqueles que acreditaram no atual governo
muitos já estão aí desgostosos com esse governo que está tendo aí. Por causa de quê? Por causa do preço das coisas, preço dos alimentos, preço dos combustíveis, né? Muitos criticam os valores exorbitantes que a primeira-dama, a Janja, ela gasta nas viagens que não sei se tem sentido ou não tem, mas que fato é muito criticada por isso é muito criticada. O governo está sendo muito criticado porque não está sabendo conversar com os poderes para segurar a inflação, para segurar o preço das coisas. Nós estamos vendo um país riquíssimo, que eu acredito que para o Brasil literalmente quebrar é um pouco difícil, mas que nós estamos indo beirando esse caminho, né? Então nós não podemos deixar chegar nesse ponto, né? Vemos muitas pessoas no Nordeste, eu conheço pessoas do Nordeste que votaram no PT agora, nesse governo, que votaram nessa eleição, nesse governo, mas que estão revoltadas, não estão gostando do jeito que o governo está, não estão gostando da forma que o governo está lidando com o Brasil, com as questões econômicas, sociais, e estão descontentes com esse governo. Então é assim, é esperar para ver, pensando e pedindo a Deus pelo melhor, né? Vamos acreditar que a anistia para os presos do dia 8 ela vai ser aprovada. Vamos acreditar nisso, vamos pedir a Deus que isso venha a acontecer e vamos torcer para que isso aconteça, né? Um ótimo final de semana para todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe sonhos que possam se realizar, que o Senhor possa trazer cura, prosperidade, felicidade e liberdade para cada um de vocês, para cada um de nós, né? O versículo que eu sempre gosto de citar é que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E assim eu fico por aqui. Pega esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Beijo no coração de vocês.